Vamos nessa. Então vejam, meus caros, eu me referi a vocês aqui a esses protocolos facultativos à Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU. Primeiro desse protocolo facultativo foi esse sobre os direitos da criança aqui, que tratam da venda, da prostituição e da pornografia infantis, que foi promulgado pelo Decreto 5.007 de 2004. Meus caros, vejam só. Esse protocolo facultativo, ele define o que seja venda de criança, o que seja pornografia infantil e o que seja prostituição infantil. A respeito da pornografia infantil, nós escrevemos um livro, Os Aspectos Jurídicos sobre a Pornografia Infantil. Foi publicado pela editora Saraiva. Aspectos Jurídicos sobre a Pornografia Infantil foi publicado pela Saraiva. Ficou um livro bem interessante, que a gente aborda toda essa questão de dizer aqui o que é a pornografia e assim por diante. Vejam, então nós temos aqui todo um trabalho no âmbito interno brasileiro em respeito a esse protocolo facultativo. Então, por exemplo, você se lembra da CPI da pedofilia? Era dirigida pelo Romeu Tuma, que veio a falecer depois, pelo senador Magno Malta. Essa CPI, ela implicou aqui na oitiva de muitas pessoas. Tivemos esforços para alteração do próprio ECA. Então, hoje, por exemplo, se você tiver uma imagem de criança, por exemplo, no seu celular, uma imagem que envolva pornografia infantil no seu celular, isso já é crime, ok? Isso já é crime. Se eu transmitir essa informação por meio do meu celular, já é um outro crime, ok? Então nós temos aqui vários crimes, a partir do quê? Dessas mudanças do ECA, originadas a partir desse protocolo facultativo, ok? Com a criação da CPI da pedofilia. Tivemos, por exemplo, que foi firmado um TAC com o Google na Operação Turco. Ainda tínhamos o Orkut. Você lembra do Orkut? Nós tínhamos ainda o Orkut. E por meio do Orkut você tinha aqui muitas transmissões de imagens envolvendo crianças em situação de pornografia infantil. Tivemos um TAC celebrado e a partir disso aí foram identificados perfis suspeitos e com a identificação desses perfis suspeitos tivemos aí a possibilidade de prisão de muitas e muitas pessoas. Ok? Vejam como um documento aqui faz com que mude toda a história do país. Então esse foi um documento, foi um protocolo facultativo. Qual foi o outro? Olha só, tivemos um outro protocolo facultativo que tratou aqui do envolvimento das crianças em conflitos armados. Envolvimento das crianças em conflitos armados, pelo qual os estados aqui assumem um compromisso de não utilizar-se de crianças em conflitos armados. Lá na África é muito comum você ter lá os guerreiros, crianças armadas, guerreiros aqui infantis, crianças armadas até os dentes, né? O que é uma situação que esse protocolo facultativo aqui quer afastar. Mas temos um outro protocolo facultativo mais recente. Olha só, temos um outro protocolo facultativo, esse terceiro protocolo facultativo, que trata aqui do sistema de controle. Do sistema de controle. O que nós tivemos aqui? Lembra que eu falei que o sistema de controle ele é feito por meio de um monitoramento de relatórios que são encaminhados pelos estados? Houve, por meio desse protocolo facultativo, a previsão de uma ampliação. Vejam, então esse sistema de controle ele foi ampliado. Ele foi ampliado para o quê, meus caros?
para a previsão de petições individuais. Petições individuais. De modo que se permite que seja aqui denunciado a inobservância dos direitos da criança ao Comitê dos Direitos da Criança por meio de petições individuais, observando-se aqui a subsidiariedade, desde que nenhuma providência tenha sido tomada no âmbito interno. Desde que nenhuma providência tenha sido tomada no âmbito interno. Então, temos aqui que, a partir da adesão de 10 países, o que ainda não tinha ocorrido, a partir da adesão de 10 países, que nós teremos aqui esse sistema de controle com as petições individuais já em vigência. Tudo bem? Então vejam, meus caros, a Convenção sobre o Direito da Criança, ela é posterior à própria Constituição e ela também foi aqui promulgada por um decreto que é posterior ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o que não implicou em qualquer prejuízo, Tudo bem? Vimos os documentos internacionais que dizem respeito aqui à criança. Vimos aqui que esses documentos trazem toda uma evolução. Principalmente por prever aqui a Convenção esse melhor interesse, esse superior interesse da criança. Até aqui, tudo bem? Perfeito? Então tá ótimo, meus caros. Vimos todos esses documentos, vimos toda essa parte introdutória, sabemos bem o que é o direito da criança e o que é aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, a partir de agora, eu vou entrar numa parte importantíssima. Eu vou entrar aqui no ato infracional. Parte importantíssima, que a gente vai dedicar aqui 2, 3 aulas, aqui, geralmente 3 a 4 aulas, só para a gente poder tratar com profundidade do ato infracional, das medidas socioeducativas e da execução dessas medidas, ok? Vamos lá? Então vamos tratar aqui da teoria do ato infracional. Teoria do ato infracional. Ok? Muito bem. Isso é importante. Nós vamos começar aqui nesse bloco a tratar desse tema. É um tema que cai em qualquer concurso que diga respeito ao direito da criança, de assistente jurídico a assistente de MP, a defensor público, a magistratura, aqui também a defensoria pública, principalmente. Então a gente tem que abordar bem toda essa questão, ok? Então eu vou fazer isso por meio de tópicos, ok? Vocês vão me ajudando aqui, por favor. Olha só. Por meio de tópicos. Primeiro tópico. Meus caros, nesse tópico número 1, nós vamos nos lembrar aqui, e tem um dispositivo na Constituição muito importante, nós vamos partir da garantia da inimputabilidade penal, prevista lá no artigo 228 da Constituição Federal. Então vejam, meus caros, o 228 da Constituição Federal encampou aqui a garantia constitucional da inimputabilidade penal. Vejam que eu estou partindo já dessa afirmação.
É discutível, Luciano, se eu tenho uma garantia de inimputabilidade penal para aqueles que tenham menos de 18 anos? É discutível, tanto que agora está sendo novamente objeto de discussão. Vamos pegar o artigo 228 da Constituição Federal para a gente poder entender bem isso. Olha só. Constituição Federal. 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Artigo 228 da Constituição Federal. Meus caros, vejam só. O que nós temos aqui no 228? A Constituição fala, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. O que nós estamos dizendo? Olha, se trata de uma garantia constitucional, apesar de não estar lá prevista no artigo 5º da Constituição. Por quê? Nós temos direitos fundamentais, garantias aqui, não só no artigo 5º da Constituição Federal, mas também espalhados por todo o texto constitucional, inclusive aqui no artigo 228. Tratando-se de uma garantia, nós temos aqui que se trata também de uma cláusula pétrea, portanto, imodificável. A partir disso, temos que toda a discussão que está sendo realizada no Congresso Nacional é inócua, na medida em que não podemos ter essa modificação. Existem vozes contrárias, existem. Então, por exemplo, a professora Maria Garcia da PUC, ela defende o seguinte, olha só, o 228 fala, sujeitos às normas da legislação especial. O que ela fala? Se houver modificação dessa legislação especial, admite-se então essa responsabilização penal daqueles que sejam menores de 18 anos. Ok? Permite-se aqui essa responsabilização penal dos menores de 18 anos se houver essa modificação da lei especial. E qual que é a legislação especial? O ECA. Mas é uma voz minoritária, ok? A voz majoritária, as vozes majoritárias são no sentido de que se trata de uma cláusula pétrea, portanto, imodificável. Perfeito? O que diz a Convenção sobre os Direitos da Criança a respeito? A Convenção dos Direitos da Criança estabelece aqui como sugestão que essa responsabilização penal se dê a partir dos 18 anos. Muito embora ela deixe isso aberto para cada Estado-parte. Cada Estado-parte pode definir o que é criança aqui de acordo com a sua legislação interna. Por conta disso que a Convenção foi aprovada, foi ratificada por esse número de países que ela foi. Ok? Porque ela deixou isso bem claro para que cada país disciplinasse a respeito. Então vejam, nós estamos falando de uma garantia de inimputabilidade penal prevista para aqueles que tenham menos de 18 anos. Por conta dessa garantia da inimputabilidade penal, nós temos aqui consequências. Primeira consequência disso, nós temos que as pessoas que tenham menos de 18 anos estarão sujeitas a uma lei especial. Estarão sujeitas a uma resposta diferenciada. Estarão sujeitas aqui a um juízo diferenciado. Tudo como consequência dessa garantia da inimputabilidade. Então eu tenho aqui a lei especial, que é o ECA. Temos uma resposta diferenciada, que eu vou explicar depois como é essa resposta, e vou explicar também depois o que é esse juízo aqui diferenciado. Perfeito? Vejam. Então, primeiro, essa garantia da inimputabilidade penal. Segundo aspecto que tem que ser aqui abordado.
o conceito de ato infracional. O que é o ato infracional? Ato infracional, meus caros, é a conduta praticada por criança ou adolescente, prevista na lei como crime ou contravenção penal. Luciano, quer dizer que criança e adolescente quer dizer que criança pode praticar ato infracional? Sim, criança pode praticar ato infracional. A resposta que será diferenciada. Adolescente pode praticar ato infracional? Sim, a resposta dele que vai ser diferente em relação à criança. Então vejam, considera-se ato infracional a conduta praticada por criança ou adolescente, prevista na lei como crime ou contravenção penal. Então temos, então, na verdade, uma conduta dolosa ou culposa. Temos um nexo de causalidade. Temos aqui o resultado naqueles casos que o exigirem. Temos também a tipicidade. E a inexistência, ou na verdade aqui, a inexistência de causa que afaste a antijuridicidade. Então vejam, as hipóteses aqui que afastam ou são as excludentes de antijuridicidade se aplicam também para o ato infracional. A tipicidade, eu vou adotar aqui o princípio da tipicidade delegada, segundo o qual será típico aqui de ato infracional aquela conduta que a lei veio e já fez previsão de se tratar de um crime ou uma contravenção penal. Por conta disso, que nós temos a seguinte nomenclatura: ato infracional equiparado ao delito de homicídio, por exemplo. Ato infracional equiparado ao delito de furto, equiparado ao delito de... e assim por diante. Então nós temos aqui atos infracionais que são equiparados a crimes ou a contravenções penais. Eu vou pegar a lei penal e lá eu vou pegar o tipo penal previsto para poder saber o que é um ato infracional. Luciano, e a culpabilidade? Eu vou aplicar a culpabilidade aqui para o ato infracional? Bastante questionável esse ponto. Mas sim, nós vamos aplicar aqui as causas de exclusão da culpabilidade. É óbvio que a questão da menoridade aqui, do critério etário, ou a inimputabilidade por conta da idade, isso já é próprio, né? Isso a gente não vai aplicar porque já vai levar em consideração que já se trata de um inimputável. Mas as demais situações nós vamos sim aplicar, ok? O exercício regular do direito, estrito do cumprimento do dever legal e assim por diante, nós vamos aplicar aqui também para o ato infracional, ok? Por exemplo, a prescrição, vamos aplicar também para o ato infracional. Perfeito? Então temos o ato infracional como sendo a conduta prevista na lei como crime ou contravenção penal, praticada por criança ou por adolescente. Perfeito? Vejam, 2, então, esse conceito aqui de ato infracional. Vejam, 3. Nesse item terceiro, a gente vai abordar... Já ficou horrível esse quadro, hein?
Vou apagar aqui. Nós vamos abordar. Melhorou um pouquinho, né? Muito pouquinho, mas tudo bem. Nós vamos abordar aqui a diferença entre criança e adolescente para fins de ato infracional, para fins de tratamento diante aqui da prática de ato infracional. Ok? Muito importante a gente saber isso. Vamos primeiro tratar aqui, falar da criança. Luciano, criança pratica ato infracional? Sim, pratica ato infracional. Muitas vezes se diz a criança não pratica ato infracional, ela pratica um desvio de conduta, está errado. Criança pratica ato infracional. Perfeito? Tudo bem? Vamos lá então, olha só. Acontece o seguinte, a criança, quando ela pratica o ato infracional, ela estará sujeita a uma medida protetiva. Então, criança não está sujeita às medidas socioeducativas, que são próprias do adolescente. Criança está sujeita à medida protetiva. Quem que é criança? Aquela pessoa que tem entre 0 e 12 anos, levando-se em consideração a data do ato, a data da ação ou da omissão. Então, considerando a data da ação ou da omissão, eu tenho aqui que a essa pessoa eu posso aplicar apenas aqui medidas protetivas. Vejam só. Essas medidas protetivas estão indicadas no artigo 101 do Estatuto e são medidas assistenciais. São medidas assistenciais aqui que podem ser aplicadas às crianças. Medidas protetivas de cunho assistencial. Muito bem. Agora vejam só. Essas medidas protetivas, elas serão aplicadas levando-se em conta não o ato infracional. Não se leva em consideração o ato infracional, mas sim a situação de risco que se encontra a criança. Então, dependendo da situação de risco que se encontra a criança, escolhe-se uma medida protetiva aqui, ok? Escolhe-se uma medida protetiva. E vejam, nós temos medidas protetivas que podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar, e temos algumas medidas protetivas que podem ser aplicadas apenas pelo juiz. Apenas pelo juiz. Por meio de um procedimento próprio. E esse juiz pode aplicar aqui as medidas protetivas previstas no artigo 101, incisos 7 em diante. 7 em diante. Então vejam, exemplo, o acolhimento institucional, que tem como espécie o abrigamento. Vejam só, meus caros, isso aqui é importante entender. Nesse caso, o juiz
ele vai aplicar a medida protetiva por conta da situação de risco que se encontra a criança. Então vejam só, exemplo, ele está precisando de ser abrigado, está sem pai, sem mãe, precisa ser abrigado, você precisa ser inserido no acolhimento institucional. Perfeito? Vejam que nessa hipótese, meus caros, de inserção no acolhimento institucional, nós tivemos que o juiz não está averiguando aqui o ato infracional em si. Ele verifica a necessidade apenas daquela criança. E vejam, esses procedimentos dos incisos 7, 8 e 9 do artigo 101, por implicarem na retirada da criança da família natural, somente podem ser aplicados em um procedimento que resguarde aqui o contraditório e a ampla defesa, enfim, o devido processo legal. Então, nesse procedimento, eu não tenho propriamente um procedimento para apuração do ato infracional. Não se apura a prática do ato infracional quando praticado por criança. Nesse procedimento, para essas 3 medidas protetivas, eu tenho aqui apenas, como se trata de uma situação que implicará na retirada da família natural, então eu tenho a necessidade de garantir-se um devido processo legal, principalmente para a família, para que o pai ou a mãe possa se defender e fazer com que pleitear aqui que mantenha-se com eles o poder familiar dessa criança, a guarda dessa criança e assim por diante. Perceberam, gente? Perceberam a situação aqui? A situação não é propriamente de apuração de ato infracional. Ok? Voltando aqui então, olha só. Em relação à criança, é isso. Porque em relação ao adolescente, já é diferente. O que é diferente, Luciano? Em relação ao adolescente, nós teremos a obrigatoriedade de uma ação socioeducativa. Uma ação socioeducativa que tramitará perante a vara da infância e da juventude, que vai apurar a autoria e a materialidade da infração, mas aplicar a medida pertinente. Então vejam, aqui tratando de adolescente, eu tenho que ter uma ação socioeducativa, que vai tramitar aqui perante a vara da infância e juventude, que será proposta pelo MP, exclusivamente pelo Ministério Público, ok? Que vai apurar a autoria e a materialidade desse ato infracional, vai aplicar a medida socioeducativa pertinente, vai observar aqui garantias processuais. E que nós teremos a possibilidade da aplicação das medidas indicadas no artigo 112 do ECA, que contém um rol taxativo. Contém um rol taxativo de medidas. Ok? Então vejam a diferença. Eu não terei uma ação socioeducativa em face de criança. E se ela for proposta, a inicial tem que ser indeferida. Eu terei uma ação socioeducativa em face do adolescente.
E esse adolescente ele vai se defender aqui porque ele tem esse direito de liberdade, ele tem esse direito aqui a contrapor-se a essa pretensão do Estado de aplicar uma medida a ele. Perceberam? Essas aqui as diferenças. E temos essas medidas aqui socioeducativas que podem ser aplicadas. Tudo bem até aqui? No nosso próximo encontro, a gente continua esse quadro, continua aqui essas observações. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Venham conosco, vamos continuar aí para a gente poder se aprofundar. Fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima aula.